Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aula de administração de operações, né? E eu queria então chamar a atenção para você, se você chegou até aqui, você passou pela nossa primeira prova, o que é um motivo de muita satisfação para mim, e espero que você tenha gostado, tá? Então vamos lá. Segunda aula de administração de operações. Nós vamos falar agora da estratégia de produção e operações, tá? Esse tema é um tema muito importante, não só para quem produz bens, mas para quem produz serviços também, né? Veja que nós temos várias empresas, né, que atuam no mercado de uma forma bastante diferente, né? A Rede Arcor, por exemplo, ela tem uma série de produtos, né? Esses produtos são serviços, né? Desde hotéis mais sofisticados, hotéis que dão algum tipo de uma qualidade mais sofisticada para quem precisa de negócios no centro da cidade, essas coisas todas, como também a rede Fórmula 1, que é muito comum na Europa, que são hotéis confortáveis, mas que ficam fora dos grandes centros. E ficando fora dos grandes centros, eles diminuem bem o preço para viajantes, por exemplo, que não precisam ficar no centro da cidade, ter um carro alugado, alguma coisa assim, e se locomove melhor. Mais recentemente, a gente tem a entrada nesse mercado do Airbnb, né, que colocou uma série de imóveis muito interessantes a preços verdadeiramente fantásticos e faz bastante sucesso. Então, veja que os produtos e serviços evoluem com uma capacidade imensa, né? E a gente tem que estar antenado para que os nossos produtos, os nossos serviços continuem atingindo aquilo que é a necessidade do cliente, o problema que o cliente quer resolver, né? Um simples produto que resolve momentaneamente o problema ou a necessidade tende a ficar para trás, como a gente já tinha visto anteriormente, né? Nesse sentido, eu queria que você entendesse que as operações, né, elas consomem a maioria dos recursos, o grosso dos recursos de uma organização, né? E as decisões que você toma têm uma inércia. Então, por exemplo, se você é um dentista e você contratou um determinado consultório com uma cadeira, um motorzinho, as atividades de raio-x, processamento das suas tarefas ali de uma determinada maneira, você investiu um dinheiro nisso, né? Para você mudar, é possível? Claro que é possível, mas demora. E às vezes não é só questão de dinheiro, você paga e tem que esperar para ser entregue. Se você é uma fábrica, comprou uma prensa para fazer alguma coisa, ou uma máquina de cortar laser, e aquela máquina não está adequada para o teu processo, é muito para o que você precisa, ou é pouco para o que você precisa, mudar isso tem um custo que é muito alto, né? Então, essas decisões de operações, elas têm que ser muito bem tomadas, porque elas são difíceis e são caras de reverter. E você tem sempre um trade-off, né? Um balanço nisso tudo, quer dizer, você indo para uma determinada solução, você tem ganhos, mas também você pode ter perdas. Então, esse balanço é que é muito importante na hora de você pensar como você vai entregar, né? Os objetivos de desempenho competitivo, a gente é cobrado sempre por dar resultado, essas coisas todas, eles são bem colocados aqui, a gente já viu anteriormente, né? Então, o primeiro é o preço, o custo que o seu cliente paga, né? Se o cliente for focado muito em preço e custo, pode ser que o mercado seja dominado por esse tipo de ação. Mas isso nunca está sozinho, você tem também a velocidade, a rapidez com que você atende os pedidos do seu cliente, entre ele precisar e estar com o produto, o serviço disponível. Esse é um grande fator de decisão, né? Outra questão, a confiabilidade. A confiabilidade é dada pela confiança que os clientes têm em você.
E eu nunca vou deixar de citar, por exemplo, o caso daquele anúncio de uma fábrica de pneus que falava, olha, você coloca a nossa marca e nunca mais pensa em pneus, né? Isso é algo muito importante, né? Qualidade. Qualidade é outra questão que leva as pessoas a decidirem por produtos e serviços, né? E você vai vendo aqui ao lado, né, os subjetivos e as descrições para cada um desses itens aqui. O que é qualidade? Qualidade é uma coisa que atende aos anseios do consumidor, aquilo que ele quer. E veja que a qualidade depende de atributos. Qual atributo tem aquele produto, aquele serviço que realmente faz que a gente tenha interesse por ele, né? A qualidade é uma coisa muito relativa. Por exemplo, se eu falar para você em uma música de qualidade, o que é uma música de qualidade? Para algumas pessoas isso está bem definido, é uma música clássica, para outros é rock, para outros sertanejo, para outros estilos mais modernos. Ou seja, qualidade tem muito a ver com atender às necessidades do cliente, né? E a outra questão de flexibilidade. A flexibilidade está testada nas empresas a toda hora. O que é flexibilidade, professor? Flexibilidade é a sua capacidade de entregar os produtos e serviços de maneiras diferentes, em quantidades diferentes, em apresentações diferentes, de forma a atender às necessidades daquele mercado. Exemplo, ora, você em datas comemorativas, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dias dos Pais e das Crianças, né? As empresas têm que ser flexíveis, se elas atuam em cada um desses mercados, para se adaptarem e poder atender esses produtos. Outra questão é você ter condição de atender um pedido emergencial numa condição nova, numa troca de produto. Você é fornecedor dentro de uma cadeia de suprimentos e você aqui naquele ponto consegue atender rapidamente as necessidades da cadeia de toda forma. Veja que independentemente um do outro, esses 5 atributos são fáceis de conseguir. A grande questão é como fazer isso de maneira a atender o seu cliente num preço adequado, numa velocidade que ele aceite, com a confiabilidade que merece, que dá a qualidade à sua empresa, com a qualidade necessária e com a acessibilidade. Então, esse conjunto de coisas sendo feitas ao mesmo tempo, né? Depois você dá uma olhada nessa tabela aqui, ela vai estar nos slides para você, e dá uma estudadinha em cada uma dessas questões, né? Claro que você não vai decorar uma tabela tão grande assim, mas para você fazer um checklist, quando você for analisar as suas atividades, o que você faz, isso daqui é muito importante, né? Outra tabela importante que a gente pode ver é a relação entre os critérios, apresentam conflitos e apoios, né? Entre os critérios que apresentam conflitos e apoios. O que eu quero dizer com isso? Aqui, ó, você tem os critérios de desempenho, né? Veja que todos que estão aqui também estão aqui. É uma matriz quadrada em que todos estão aqui. Então, eu peguei um exemplo, né? Por exemplo, esse caso aqui, ó. Quando eu tenho X, eu tenho um conflito. Quando eu tenho O, eu tenho um apoio mútuo, né? Então, o custo de servir com o atendimento, né? Bom, o que a gente quer fazer com o custo? A gente quer normalmente diminuir o custo, o menor custo. Mas se eu diminuir o custo, o que acontece com o meu atendimento? Meu atendimento pode piorar. Então é um conflito, né? Manter custo baixo e um bom atendimento, né? Um exemplo disso daqui, você tem uma lanchonete lá que faz um sanduíche maravilhoso. Todo mundo gosta de ir lá. Ah, mas alguém entra para reduzir o custo. Piora a qualidade dos insumos que vão nesse sanduíche. Uma carne pior, mais dura, cheia de fibras, essas coisas todas. Diminui o custo, mas a qualidade ficou horrível, né? Já esse outro caso aqui é o cruzamento da limpeza com o conforto. Quanto maior a limpeza, melhor o conforto que os seus clientes vão ter nesse sentido, né? Então, veja que essa tabela você depois pode estudar isso, imprimir, criar a sua, né? Ela dá uma relação interessante de aonde eu vou ter conflito, coisas que eu tenho que conciliar e coisas que uma potencializa a outra, né? Vamos dar uma olhada para entender essa questão do foco,
né? Um exemplo que a gente sempre usa, por exemplo, é de um voo intercontinental. Uma passagem de avião que você vai do Brasil para a Europa, dos Estados Unidos para a Ásia, alguma coisa assim. Os passageiros vão ficar muito tempo dentro desse avião, né? E cada público vai ter uma visão diferente das qualidades, do que aquele produto coloca, né? E eu coloquei aqui 3 públicos. O público 1, que é aquele que vai de classe econômica, o público 2, que vai numa classe executiva, e um público 3, que vai de primeira classe, né? O pontilhadinho é o cara da classe econômica. Veja que a importância dele nas coisas, né? Acesso, velocidade, tal, segurança, é normalmente baixa, né? Aonde é que ela fica alta? Em você ter uma flexibilidade, uma segurança, né? E um custo que seja adequado. Ele não tem dinheiro para gastar, ele vai de econômica, né? Interessa para ele chegar no destino com essas coisas aqui e num desempenho razoável em termos de custo, né? Já o cara da executiva, ele tá com essa linha densa aqui, uma linha contínua, né? Veja que os padrões dele são todos muito altos, né? E o cara da executiva, veja que o custo para ele não é tão importante. Ele tem que chegar rápido, chegar descansado, fazer viagens que não te canse, porque provavelmente ele vai indo para trabalhar até aquele local, né? Eu lembro de um colega nos Estados Unidos, ele era um médico que fazia laudos de chapas e raio-x, essas coisas todas. Ele saía de um ponto dos Estados Unidos e ia trabalhar na outra costa. Ele falava assim, olha, eu vou de executivo porque, apesar de eu pagar mais caro, isso faz com que eu chegue lá inteiro, né? Eu vou descansando na viagem e acabo tendo um desempenho alto. Então, no final das contas, eu ganho com isso. Já o pessoal da classe de primeira classe, eles querem todo o conforto possível, né? E o custo para eles não é algo assim tão definitivo. Então veja que dependendo do público, você pode ter mais ou menos vantagens em cada um desses aspectos aqui do que é para o cliente, tá? E aí você tem então, né, que as suas operações, né, os recursos das operações, né, eles têm que buscar atender a operações de sonho, né? Encantar o cliente dentro da sua necessidade, né? Para o público 1, o espaço da cadeira pequeno ou grande, ele se contenta com um espaço um pouquinho maior, né? O número de passageiros por comissário acaba sendo pequeno, né? A gente tem aqui, grande, desculpe, né? Muitos comissários atendem um cliente só. Já lá no público da primeira classe, eles estão todos aqui querendo tudo o mais sofisticado possível, né? Então, veja que eu posso fazer isso daqui para elencar cada um dos atributos que o cliente pode imaginar para cada público que eu tenho, tá? E cada público vê uma coisa de maneira diferente, né? E entender que públicos que eu possa ter diferentes têm visões diferentes e vão receber tratamento diferentes com relação à nossa atribuição, né? É claro que existe um trade-off, eu posso melhorar as coisas ao longo do tempo, né? Então imagine uma fila em que eu tenho 3 posições de atendimento, 3 atendentes, né? Na situação tradicional, 3 atendentes, 3 posições de atendimento, o cliente fica 15 minutos na espera. Então, o nível de velocidade está muito baixo, mas o custo está legal, poucas pessoas, né? Eu posso melhorar isso. Eu passo para 5 atendentes. O que acontece? Os clientes são atendidos em 10 minutos, isso melhora, mas o meu custo cai. Agora, se eu fizer uma melhoria no processo, dar mais atenção, mais condições para os meus atendentes, pode ser que eu volte daquelas 5 posições para 3, mantendo os 10 minutos de espera, né? Algumas empresas fazem bem isso. Você vai na fila do McDonald's, o que ele faz? Quando a loja está cheia, ele coloca uma pessoa na fila já pré-agendando o que você vai pedir. O que o senhor vai querer? Ah, eu quero isso, para você não chegar na frente do caixa e ficar parado olhando para aquele menu gigante lá e gastando tempo, né? Então veja que você consegue acelerar as operações pensando como os clientes agem na frente do teu atendimento e o que eu posso fazer para melhorar
esse atendimento que a gente tem aí, né? O quadro geral de referências que a gente tem, né? É um quadro que nos dá os clientes, que é o nosso foco, né? Mas a gente também tem que olhar os nossos concorrentes, né? Porque a gente vai trabalhar com esse tipo de situação, né? Bom, clientes e concorrentes, eu tenho que fazer uma análise simultânea. Para que isso aconteça, eu vou trabalhar para dar prioridade para as minhas operações, né? E isso é o que a gente vai ver, né? Nesse slide seguinte aqui, em que eu tenho 3 critérios competitivos, né? 3 critérios competitivos. Então, o primeiro é aquele critério ganhador de pedidos. É aquele que, se eu for bom, o cliente vai optar pela minha empresa, pelos meus produtos, pelos meus serviços. Eu tenho também critérios qualificadores, são aqueles critérios que eu preciso estar com eles, senão o cliente não vem, né? Por exemplo, a limpeza numa área hospitalar ou numa área de alimentação, né? Se eu não tiver limpeza, eu estou fora do mercado, né? Higiene. E aqueles menos relevantes, né? Por exemplo, para uma conta bancária de estudante ter um limite de crédito de 50 mil reais, quer dizer, investimentos com bolsa, essas coisas. Estudante não tem dinheiro, né? Então eu tenho que dar um limite de crédito pequeno para ele, para manter tudo sob controle, né? E aí, para esses critérios ganhadores de clientes, são aqueles que definem os qualificadores que me deixam no mercado e os menos relevantes, foi criada uma escala de 9 notas aqui, onde 1 é onde eu estou melhor e 9 não tem muita importância, né? A gente vai ver isso daqui como funciona, né? E aí eu tenho o seguinte, olha, quando nos ganhadores de pedido, o 1 é o melhor, quer dizer, eu estou na frente da minha concorrência, eu sou aquele que oferece algo definitivamente importante, né? 2 e 3 em escala menor. Nos qualificadores, eu estou no mercado, né? Ou seja, o meu desempenho é melhor e é fundamental. Se eu não tiver critério qualificador, provavelmente o cliente já me rejeita de cara, né? Por exemplo, alguns locais não aceitam pagamento em cartão de crédito, né? A maioria dos clientes vai falar assim, poxa, pagar em dinheiro, tudo bem, mas nem sempre eu tenho dinheiro, então eu posso perder clientes porque eu não faço simplesmente isso, né? E tem aqueles critérios de menor desempenho que são menos relevantes, né? Por outro lado, eu tenho aqui a comparação do meu negócio com relação à concorrência. Eu posso ser muito melhor que a concorrência, posso ser igual à concorrência ou posso ser pior que a concorrência, né? É claro que isso afeta como os clientes veem a minha empresa e afetando isso, né? Se eu for muito pior que a concorrência, posso perder pedido direto. Se for igual e eu der algumas outras condições, talvez ainda me mantenha no mercado, mas se eu for melhor que a concorrência, pode ser um atrativo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar o seguinte, né? Então, existe uma escala de desempenho, né? As linhas finas aqui são como os meus concorrentes estão atuando no mercado. Estar na linha 1 significa que eu sou bem melhor que eles. E se eu for descendo aqui, estar na linha 9, eu estou pior que a concorrência, né? Eu tenho que tomar cuidado, tenho que analisar sempre meus concorrentes, não é uma vez só na vida e nunca mais olho para eles, eu tenho que olhar para saber o que eles estão fazendo, né? E manter isso daqui interessante, né? O que a gente vai fazer agora é fazer um alinhamento, né? Uma análise da estratégia, né? Pegar uma das nossas unidades de operação, se você tiver uma só é ela, se você tiver várias, né, ou vários segmentos de cliente, para cada um você tem que fazer isso, né? E usar a matriz de importância e desempenho para que a gente possa, olhando os nossos clientes, olhando os nossos concorrentes, chegar numa análise, né? Essa matriz de importância e desempenho, ela é bastante interessante. Aqui, ó, na vertical, eu tenho o desempenho comparado com a concorrência, como que eu estou indo comparado com a minha concorrência. E na horizontal, a importância que aquilo tem para os meus clientes, né? Então, pode ser um critério ganhador de pedidos, pode ser qualificador ou menos importante. E o meu desempenho em relação à concorrência,
eu sou melhor que a concorrência, igual a concorrência ou pior que a concorrência. E aí o que vai acontecer, né? Também tenho aqui, e foi deixado como uma provocação para vocês, né? Que eu posso ter oportunidades não exploradas pela concorrência, né? Oportunidades futuras e oportunidades atuais que eu posso estar trabalhando. Vamos ver como é que funciona tudo isso, né? Bom, primeiro eu estou falando das questões de urgência. Se é um critério que é ganhador de pedido, quer dizer, aquilo define se ele vai comprar de você ou não, e você está pior que a concorrência, para tudo, vai resolver isso, senão você vai vender. Se é um critério qualificador e você ainda está pior que a concorrência, também tem uma urgência, porque aqui você está fora do mercado, né? Você não está nem na relação de quem olha para você como um possível fornecedor, né? Outra coisa que pode acontecer é as questões do adequado, né? Aqui seria muito interessante, né? É um critério ganhador de pedidos, é o que importa para o cliente e você está melhor que a concorrência. E no caso do qualificador e do menos importante, você está igual à concorrência também. Temos uma região de adequado aqui, né? Por outro lado, eu tenho a região de excesso. Aquilo eu estou muito melhor que a concorrência, mas não é importante para o cliente, né? Ou ele ainda não percebeu que aquilo é importante, né? Aqui pode ser um excesso, eu posso tentar modificar o cliente, falar, olha, eu atendo e justificar. Claro que se o cliente vê aquilo como não sendo tão importante ou não sendo decisivo, você tem que argumentar com o cliente, né? Por exemplo, todo mundo compra um carro e não quer que ele rache no meio, quer dizer, não está nem em discussão isso, né? Se o seu carro tem vantagens nesse sentido, segurança em caso de acidente, essas coisas todas, talvez o cliente não perceba e você precise destacar para que isso vá migrando para cá e você consiga vantagens competitivas desse setor, né? Bom, aí a gente está com a nossa tabela quase sempre montada, né? E nesse sentido aqui eu tenho que é menos importante e o cliente, eu estou pior que a concorrência. Tem que dar uma olhada, viu? Às vezes daqui pode ser uma leitura errada, devia estar para cá, dá uma questionadinha nisso. E aqui é um ganhador de pedidos, eu estou igual à concorrência. O que acontece? Eu estou disputando no mar revolto, né? Tá todo mundo atrás de tudo, uma briga muito forte. Se eu me diferenciar, eu posso passar aqui para cima, né? E isso se tornar uma vantagem competitiva para que eu ganhe os meus clientes, né? Nesse sentido, veja que a gente tem que o que está em verde estaria adequado, o que está em azul eu posso pensar se eu não tenho que conversar com os clientes sobre isso. Aqui eu pensar em melhor, aqui talvez dar uma olhadinha, mas aonde está o problema é aqui. Ou seja, não use a sua organização de uma forma de melhorar tudo, de estar tudo essas questões, né? Eu vou parar por aqui a primeira parte da aula. E daqui a pouco eu volto para a gente discutir as ações que a gente vai tomar com relação a essas questões aqui. Meu muito obrigado, se você estiver gostando, dê um like, curta o canal e daqui a pouco você tem a segunda